Hoje, no Brasil, ele é um dos maiores nomes do marketing. O cara é fenomenal. Fenomenal. Não apenas do conhecimento técnico, mas também do conhecimento das vivências. Ele traz isso para o trabalho dele, o que ele vivenciou. E assim, gente, se vocês realmente querem aprender algo 100%, viva aquilo, né? Vivencie. Então, esse jovem rapaz que vai compartilhar um pouquinho, porque ele é minha nossa. Ele vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com vocês. E eu tenho a honra de estar aqui apresentando para vocês, com vocês. Tomem nota, escrevam, rascunhem, peguem essas dicas, hein? Conrado Adolfo. Olá, bom dia, bom dia! Obrigado! Obrigado pelo jovem rapaz. Muito obrigado, pessoal. Bom dia! Muito bom. Todo mundo me conhece muito que eu entendo muito sobre marketing digital, e em 2005 eu fui uma das primeiras pessoas que falou de marketing digital no Brasil, mas não é sobre isso que eu vou falar. Porque em 96 eu montei uma empresa, mudei do Rio para Campinas, vocês vão descobrir que eu sou do Rio de Janeiro, não é muito difícil, e hoje eu moro em Campinas, e em 2000 eu quebrei. Existem duas maneiras de você quebrar. Existe a maneira que é espetacular e existe a maneira apoteótica. São dois tipos de falência que você pode ter na sua empresa. A maneira espetacular é quando a sua empresa vai para o buraco, não sobra absolutamente nada dela. Todo aquele sonho que você construiu vira pó, vira vinagre. Só que a maneira apoteótica é muito mais divertida, que é quando você vai junto com a empresa para o buraco. A empresa afunda que nem o Titanic. Lembra do filme? Que suga tudo que está em volta? Pois é, essa é a maneira espetacular. E foi essa maneira que aconteceu comigo. Isso em 2000. Então, em 96 eu montei a empresa, em 2000 eu quebrei de maneira apoteótica. Só que quando você quebra, não é simplesmente você fecha as portas, vai embora e passa para outra. Não, você fica com aquele buraco dentro de você. Porque você construiu o teu sonho. Você, durante anos, ficou ali guardando dinheiro, cada cadeira, era um cursinho para vestibular, então cada cadeira, cada mesa, a secretária eletrônica, lembra? Existia uma coisa chamada secretária eletrônica, né? A secretária eletrônica, tudo isso eu tinha comprado um a um, coisa por coisa, com aquele dinheiro suado que eu ganhava lá no cursinho. E aí, de repente, quando a empresa quebra, eu vejo tudo aquilo ir por água abaixo. Então você fica com um buraco muito grande. E eu não consegui cobrir esse buraco. Eu não consegui. Durante o ano de 2000 inteiro, o ano de 2001 inteiro, o ano de 2002 inteiro, eu entrei num processo depressivo. Eu fiquei muito para baixo, muito mesmo. E eu não conseguia sair sozinho dali. E a partir disso eu comecei a ler. E, cara, tem alguma coisa errada comigo. Não foi o cursinho mais. Acabou. 2 anos depois, não é mais o cursinho. Já tinha passado já. E eu ainda estava naquele buraco gigantesco. E eu comecei a ler. E eu lembro que o primeiro livro que eu li sobre desenvolvimento humano, sobre me conhecer melhor, foi um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Acho que muita gente começou no Pai Rico, Pai Pobre, né? É tipo o McDonald's, primeiro emprego, assim, né? Você começa, você lê, e aí você entra num mundo diferente. E ali eu entendi, cara, tem alguma coisa a mais que eu simplesmente não sabia que existia. E aí fui para poder subconsciente, e aí fui embora, né? E aí comecei a ler, e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa, não era a respeito do cursinho, era a respeito de mim, só que tinha uma outra coisa. Eu descobri que o cursinho tinha quebrado não porque eu era um mau administrador, mas é porque eu não estava preparado para ter uma empresa que de fato crescesse. E ela cresceu muito rápido. Em 3 anos e meio eu quebrei, só que eu saí do zero, de ter montado sem dinheiro nenhum, para ter 200 alunos e para depois quebrar. Então a gente cresceu muito rápido. E cresceu mais rápido que eu estava preparado para crescer. E aí eu descobri o seguinte: bom, se eu quero montar empresas, eu sou um empresário, desde 96 sou empresário,
E quando eu descobri que eu era um empresário, tá na identidade, né? Eu sou um empresário. Eu gosto de montar empresas, logo eu não tenho outro caminho, eu não vejo outro caminho para mim a não ser montar negócios. Eu pensei o seguinte, bom, eu tenho que descobrir como fazer dar certo então. Só que eu descobri que para fazer dar certo não é somente você aprender sobre finanças, sobre administração, não. É primeiro você aprender sobre você. Quando você está preparado para suportar um negócio nos seus ombros, você está preparado para muita coisa. Só que você está preparado, não é um negócio, é você. Eu comecei a ler, e ao longo, desde 2002 até hoje, eu não parei mais. Não só leituras, mas também vivenciar, né? Vivenciar aquilo que eu de fato quero entregar para os outros. Então o que eu vou falar para vocês aqui foi aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu passei. Não só as dificuldades, mas também os acertos. Os erros ensinam muito mais do que os acertos. Os fracassos, entre aspas, eu vou falar depois o que é fracasso, ensina muito mais do que as vitórias. E principalmente essa jornada que eu fiz e algumas descobertas que eu fiz a respeito de mim mesmo. Só que eu sou exatamente igual a todos vocês. Todo mundo é igual, não existe diferença. Só que quando você conhece a si mesmo, você conhece o outro. Quando você consegue se transformar, você transforma o outro. De 2013 para cá, eu falei muito sobre o que eu chamo de mindset. Mindset é uma palavra muito ampla, aborda muita coisa. E eu vou falar aqui sobre mindset, mas eu vou falar principalmente como que a gente funciona. Como que a gente, de fato, tem uma percepção boa do mundo e outras pessoas têm uma percepção péssima do mundo. Por que que algumas pessoas dão muito certo na vida? E eu não estou falando de dar certo na vida ganhar dinheiro. Não é isso. Dar certo na vida é ficar em paz consigo mesmo. É estar bem, é estar feliz. Independente se é empresário, se é empregado, se é dona de casa, se é autônomo, se é profissional liberal, tanto faz. O que importa é o que está lá dentro. Então o que eu vou passar para vocês aqui é justamente essa minha vivência. Como que eu cheguei a algumas conclusões. Ok? Todo mundo comigo? Sim ou não? Sim. Legal. Eu vou pedir muita participação de vocês, tá? Então estejam alertas. Primeira coisa. Quem aqui usou no último mês a fórmula de Bhaskara? Ninguém? Não, ninguém mesmo? Não? Ah, usou, legal, isso aí. Você está fazendo vestibular, é isso, né? Não, tá bom, engenharia, legal. Ok, eu não estou falando para você não aprender a fórmula de Bhaskara, nem o Teorema de Pitágoras. E eu fiz engenharia, então, em algum momento da minha vida lá atrás, é importante. Mas, mais importante do que a fórmula de Bhaskara, são outros conhecimentos que a gente não aprende na escola. Quem aqui precisou lidar com algum conflito familiar no último mês? Pois é, né? Bem mais gente, lógico. Só que você não aprendeu na escola, nem na faculdade, a lidar com conflitos familiares. Você não aprendeu na escola sobre empatia. Você não aprendeu na escola sobre solidariedade, sobre o que é tristeza, sobre o que é alegria, sobre como enfrentar fracassos ou feedbacks não esperados. Você não aprendeu isso. E é engraçado que aquilo que a gente usa todo dia na nossa vida é aquilo que a gente menos aprende, pelo menos na teoria. A gente aprende só na prática. Só que a vida é uma professora muito dura. É uma professora... Sabe, eu tive uma professora no colégio, a dona Noêmia, e ela era muito exigente comigo. Muito exigente comigo. Isso aí lá atrás, lá na minha primeira série. E até hoje eu lembro dela, porque eu aprendi muito com ela. Só que eu aprendi de um jeito um pouco duro. A vida é a dona Noêmia. Ela ensina muito pra gente, só que ela ensina de um jeito muito duro. E aí, no final das contas, a gente passa a nossa vida inteira em tentativa e erro. Não, será que é por aqui? Não, nossa, não é por aqui. Só que esse será que é por aqui, não é por aqui, às vezes demora 10 anos. Para a gente descobrir que não era exatamente aquilo, que tinham outros caminhos. Quando a gente vai aprendendo sobre como nós funcionamos, a gente começa a descobrir
qual é o caminho mais eficiente. Não é o mais rápido nem nenhum atalho, é o caminho mais eficiente. Por aqui dá certo. Por exemplo, baixar expectativas. Baixar expectativa não é querer menos, é baixar expectativas quanto, por exemplo, ao prazo que você vai chegar lá. Ou então, você ter aquela boa noite de sono antes de tomar uma decisão importante. São regras da vida que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Só que geralmente a gente aprende errando. A gente aprende tomando na cabeça. E agora seria muito bom se existisse uma matéria que fosse regras da vida, né? Como viver. E para a gente aprender como que a gente vive, a gente tem que aprender, ou como vive melhor, a gente tem que aprender quais são as técnicas, ou o que a gente tem que fazer para ter melhores escolhas. A nossa vida é baseada nas decisões que a gente toma. Nossa vida é baseada nas ações, nas atitudes. A gente decide fazer uma coisa, vai lá e faz. E aquilo dali dá um resultado pra gente. Às vezes o resultado é péssimo, às vezes o resultado é muito legal. Só que muitas vezes parece que a gente faz escolhas aleatórias. A gente não sabe exatamente por que a gente está escolhendo aquilo. A gente não sabe porque a gente não olha para dentro. A gente geralmente, para tomar uma atitude, a gente olha para fora. O que os outros vão dizer se eu fizer isso? Ou então, mas essa profissão é a profissão que mais dá dinheiro, então é isso que eu vou fazer. Ou então, nossa, mas esse carro é tão bonito. A gente acaba tomando as nossas decisões muito mais baseado no que vem de fora para dentro do que vem de dentro para fora. Mesmo porque pouca gente se conhece lá dentro. Ao longo da minha vida, eu entendi o seguinte: isso aqui é você, um núcleo, a tua essência. Só que à medida que você vai caminhando ao longo da vida, você vai desenvolvendo crenças, medos, você vai desenvolvendo. Então, vai somando um monte de coisas em torno do que é você. Aquilo não é você. O medo não é você. A crença que você tem que te limita, que você não pode isso, que você não consegue aquilo, que você... não é você. Você é muito mais do que isso. Você é algo muito maior do que isso. Só que o que acontece é que aqui está você, a sua essência. E aí você derrama o suco de laranja em cima da mesa, o seu pai chega e fala o quê? Meu Deus, não acredito que você derramou o suco de laranja, não presta pra nada você, que coisa... E aí você começa nossa, eu sou desastrado. Não é que eu tive um ato desastrado, eu sou desastrado. Você traz para a tua identidade. E aí você vai lá e fala com alguém, e aquela pessoa é ríspida com você e fala, cara, você está me incomodando, sai daqui. Eu sou incômodo. E você vai colocando um monte de eu sou, eu não posso, eu não consigo, em torno daquilo que você é. E aí você fica com uma coisa gigante, só que aquilo não é você. Aquilo são os teus medos, são as tuas crenças limitantes. Só que você não quer expor os seus medos para os outros. Eu tenho medo de ser rejeitado. Mas você não quer falar isso para os outros. Esse medo nasceu em algum momento da sua vida, mas não pertence a você. Simplesmente te deram aquilo e você aceitou, mas você não nasceu com aquilo. Ninguém nasce doente, ninguém nasce com medo, ninguém nasce com crença limitante. A gente deveria considerar o livro de história da nossa vida como apenas isso, um livro de história. Quando a gente lê um livro de história, lembra que a gente tinha história geral? Lembra disso? Eu lembro disso, história geral. E aí tinha lá guerras, assassinatos, as coisas mais horripilantes da história estavam lá. Pessoas matando outras pessoas, pessoas sofrendo, algumas vitórias, algumas histórias de pessoas. Só que a gente acabava de ler aquele livro e aí dava a hora do recreio. O que a gente fazia? A gente ia para o recreio. Aquele livro não impactava a gente a ponto da gente deixar de fazer as coisas realmente boas da vida. Só que o livro de história, da nossa história, impacta a gente. Quando a gente lembra do nosso passado, ou a gente fica feliz, ou a gente fica triste. Ficar feliz, legal, mas ficar triste, não precisa. O livro da sua história deveria ser lido como um livro de história,
para aprendizado, não para você viver no presente, vivendo no passado. Então, você, que é a tua essência, você vai colocando um monte de coisas, medos, crenças que você vai construindo ao longo da sua história. Só que você não quer mostrar isso para os outros. Aí o que você faz? Você passa uma bela camada de verniz aqui em volta, deixa essa coisa toda aqui bem bonita, e aí você sai para o mundo falando que você é o verniz, não a essência. Você é a aparência, não a essência. Só que quando você acha que você é aquilo que você se parece, não aquilo que você é, você passa a pensar e agir de acordo com o que as pessoas veem de você. Porque você tem que ser congruente com aquilo que os outros veem de você. Essência, porque na realidade você fez uma faculdade de medicina porque os seus pais eram médicos, você passa a agir como médico. Mas você não é aquilo. Você queria ser músico, você queria ser chefe de cozinha, sei lá. Só que aí você se coloca como médico e age como médico. Então, se tem a orquestra sinfônica chegou na sua cidade e você tá louco para ir para lá, mas você tem um congresso de medicina, você vai no congresso. E aí você fica incongruente com quem você é. E aí você fica infeliz. Porque você olha e fala, o que eu estou fazendo aqui, cara? Por dentro de você, né? O que eu estou fazendo aqui? Só que os outros estão te cumprimentando e por fora você está sorrindo e você está parecendo feliz. Essência e aparência, duas coisas muito diferentes. E como é que é gerada essa incongruência? Pensa o seguinte, imagina que você, a sua mente, o que acontece aqui dentro, que é o que muitas vezes decide o que você vai fazer do lado de fora, existem dois mundos, tá? O mundo interno e o mundo externo. O mundo interno é muito baseado nas suas emoções e o seu diálogo interno. O seu diálogo interno gera emoções. Então, quando você fala, ai meu Deus, será que vai dar certo? Você está aqui dentro, né? Será que vai dar certo? Ah, eu estou com medo que não dê certo. Você começa a gerar um monte de emoções. Agora, quando você se comporta, quando você age, essa ação, essa atitude é um link entre o mundo interno e o mundo externo. É um link. Se você ficar só no teu mundo interno, você não faz nada. Porque você fica só no teu diálogo interno. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu estou com medo que não dê certo. Você está só no teu diálogo interno. E aí, uma da hora você... Bom, vamos lá, vamos fazer. E aí você faz. Pode dar certo, como pode não dar. Só que o teu comportamento, a tua ação, a tua atitude, é o elo entre o mundo interno e o mundo externo. Legal? Todo mundo entendeu isso? Sim? Legal. Agora, o que faz o teu mundo interno? Porque dependendo de como esteja o teu mundo interno, você vai ter uma atitude A ou uma atitude B. E a atitude A vai te dar um resultado A e a atitude B vai te dar um resultado B. Um dos dois resultados vai ser melhor do que o outro. Por definição, lógico. Então, eu quero ser músico. Bom, eu vou ter que tomar atitudes para ser músico. E a atitude que eu vou tomar é que vai me trazer um determinado resultado. Eu ser um músico ou não. Agora, como é que funciona esse mundo interno? Uma coisa que define muito aquilo que a gente faz é o que a gente pensa e o que a gente sente. O que a gente pensa e o que a gente sente define o nosso mundo interno. E a partir do momento que você pensa o teu diálogo interno, uma determinada cena, você começa a sentir alguma coisa. Por exemplo, você está em casa, você marcou com o seu marido, com o seu namorado, às 7 horas da noite, para vocês saírem para jantar. Só que às 5 horas você começa a se aprontar, às 6h50 você está vendo que você vai atrasar e às 7h10 você está pronta. Só que ele não chegou ainda. E aí você está lá sentada no sofá.
Aí você está olhando o celular. Ele não mandou mensagem nenhuma. Aí você manda mensagem no WhatsApp. Aí dá como recebido, mas não lido ainda. Aí você toda hora fica olhando para ver se aquele tracinho fica azul ou não. Aí você fica olhando. 7h20, nada, nenhuma notícia. 7h30, absolutamente nada. 7h40, nada. Bom, 7h40, o teu mundo interno já está um caos. Completamente caótico. Agora, ele pode estar caótico para direções diferentes, mas caótico ele vai estar. É só a direção que você tem que decidir agora. Uma direção é, ele está achando que eu sou palhaça, é? Ele está achando que marca 7 horas comigo, são 7h40 e não dá nenhuma notícia, quando ele chegar ele vai ver só. Essa é uma direção. A outra direção é, será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? 7h40, meu Deus, será que teve algum acidente, alguma coisa? Caramba, eu estou começando a ficar preocupada. Então, quer dizer, são dois diálogos internos completamente diferentes, que vão levar a atitudes completamente diferentes. Quando ele tocar a sua campainha, ou abrir a sua porta, alguma coisa vai acontecer. Depende do qual foi o seu diálogo interno, mas alguma coisa vai acontecer. E o alguma coisa vai acontecer é o teu comportamento, que depende do que você pensou, do que você sentiu. Pode ser, meu amor, eu estava preocupada, ou o que você acha que você é, para chegar a essa hora. Eu nem vou fazer enquete aqui de quem é atitude A, quem é atitude B, porque eu sei que tem maridos aqui, então vamos deixar para lá. Então, agora o que é o teu mundo interno? O teu mundo interno é um menino em cima de um elefante. Imagina essa cena. Um menino de 12 anos, raquítico, magrinho ainda, 12 aninhos, em cima daquele elefante africano. Sabe aquele elefante gigante? Que a orelha dele é do tamanho de uma antena parabólica. Sim, antena parabólica é coisa antiga, né? Então, lembra? Pois é. Um menino de 12 anos em cima de um elefante. O que é o menino? O que é o elefante? O menino é a tua parte consciente, é a tua razão. É o que a gente chama de neocórtex. É a parte mais externa do teu cérebro. É onde você tem o pensamento analítico, onde você tem o que a gente chama de fator crítico, onde você fala, se eu falar para você, tem um Papai Noel aqui, você vai falar, não, não tem Papai Noel, você tá louco? Esse é o seu consciente, esse é o menino. Então, é o menino que acha que está mandando. Só que tem um elefante. O elefante é a tua parte inconsciente. Uns chamam de subconsciente, outros de inconsciente, mas é aquilo que está abaixo da consciência. É o elefante que faz você sentir medo. É o elefante que faz você chorar, que faz você surtar. É o elefante que faz isso. Agora, o menino, que é a razão, acha que está no comando do elefante. Então ele fala, elefante, vai para a direita. O elefante para e deita. Elefante, vamos entrar naquele rio ali? Aí o elefante sai correndo para o meio da floresta. É a mesma coisa que você se perguntar o seguinte, gente, por que eu estou chorando? Por que diabos eu estou chorando? Por que eu estou surtando? Por que eu respondi àquela pessoa daquele jeito? Você não sabe por quê. Porque não é a tua consciência que está mandando. É a tua inconsciência ou subconsciência, que é o elefante. Agora, pensa o seguinte, numa batalha de decisões, né, entre o menino e o elefante, quem você acha que vai ganhar? O menino ou o elefante? O elefante. Mas de longe que ele vai ganhar, de longe. E você já experimentou isso na sua vida. Não é a fórmula de Bhaskara que vai resolver o seu problema conjugal. Não é o teorema de Pitágoras que vai fazer com que você pare de sentir medo. É o elefante que está no domínio. É a tua subconsciência, a sua inconsciência que está no domínio. E ela está muito mais no domínio do que qualquer outra coisa, ou muito mais do que você acha que ela está. Quando você sente medo, por exemplo, estava escutando a história de
de uma sobrinha de um amigo meu ontem, e ela roía muita unha, roía, ficava roendo unhas. E ela tinha vergonha disso, a unha toda comida. E ela chegou para ele, que é um terapeuta, e falou, cara, eu preciso parar de roer unha, o que eu faço? E aí, ele colocou ela num estado bem relaxado e falou para ela lembrar quando que isso começou. E aí ela lembrou quando ela tinha 7 anos de idade. Detalhe, essa menina era super boa aluna. Inclusive, ela fez uma faculdade de pedagogia e uma faculdade de direito. E ela lembrou quando ela tinha 7 anos de idade, no colégio, ela estava fazendo prova de matemática e ela estava com um caderno de português aberto embaixo da carteira. E a professora, que era nova na escola, olhou um caderno aberto embaixo da carteira e achou que ela estava colando. Só que ela não estava colando. E a professora, sem olhar direito o que estava acontecendo, pegou a prova dela, deu 0 na prova dela e expulsou ela da sala. E ela ficou possessa, com 7 anos de idade, ela não sabia o que fazer. Ela sentiu muita raiva, mas ela não sabia o que fazer, porque ela tinha só 7 anos de idade. E ela achou aquilo uma tremenda injustiça. A professora dela cometendo uma tremenda injustiça com ela. E ela começou a roer unha. O que são as nossas unhas? As nossas unhas são as nossas garras. É onde a gente ataca. Nós somos bastante animais ainda. É onde a gente ataca. Então, ela, que não podia atacar a professora, começou a o quê? Comer as próprias unhas. Comer as garras. E ao longo da vida dela, aquilo marcou muito ela. Tanto que hoje, ela tem 30 anos, ela lembrou dessa história. Ela tinha 7 anos de idade. E quais foram as faculdades que ela fez? Pedagogia e direito. Porque uma professora cometeu uma injustiça. E a história dela foi pautada pelo ensino e pela justiça. E ela é uma pessoa muito justa. Então, olha o que aconteceu. Ela deixou que uma criança de 7 anos determinasse quem ela ia ser como adulta. Imagina você chegar no seu sobrinho, seu filho, seu neto, e perguntar para ele, com 7 anos de idade, que faculdade que eu vou fazer? Aí ele fala, faz direito, porque direito é muito legal, as pessoas andam bem vestidas. Ah, legal, então é isso que eu vou fazer. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí a gente começa a pensar o seguinte, as escolhas que eu fiz, elas estão baseadas em quê? Estão baseadas no presente, naquilo que eu sou, na minha essência, ou estão baseadas na minha aparência e no meu livro de história, da minha própria história? Aquele livro que quando eu leio, ao invés de eu ser imparcial, como num livro de história geral, eu sou completamente parcial. E eu leio e choro, e eu leio e rio, e eu leio e vivo o meu presente como se fosse o meu passado. Quais são as escolhas? As escolhas, muitas vezes, quem está fazendo na sua vida é o teu elefante. Ele está fazendo essas escolhas. E você acha que é o menino. A única coisa que o menino faz, em cima desse elefante, é justificar as escolhas que o elefante fez. O elefante vai para a direita, e aí o menino justifica. Mas eu não queria ir para a esquerda mesmo. Na verdade, eu queria ir para a direita. Ele está justificando. E muitas das nossas histórias são apenas justificativas. Algumas vezes, eu atendo muito empresários, e ele chega para mim e fala, não, Conrado, porque na realidade, eu fiz isso aqui porque nananana. Isso é uma história. Nós criamos as histórias e viramos o protagonista delas. Nós escrevemos uma história e a partir do momento que a gente escreve a história, a gente passa a viver dentro da história. Mas é só uma história. Conrado, eu sou tímida. É uma história. É uma história que você criou para você mesmo. Eu sou desastrado. É uma história. Eu não tenho sorte no amor. Sinto lhe dizer, mas isso é uma história. É uma história que você criou para você mesmo.
e você está vivendo dentro dela. Sabe, show de Truman? É isso. Você criou uma história e está vivendo dentro da história. Só que é difícil você identificar a história. Tem uma frase que eu adoro que é: o peixe não sabe que a água existe. Ele não sabe que a água existe, porque aquilo é o mundo dele. Ele só sabe que a água existe quando você tira ele da água. E aí ele olha e fala: opa, está acontecendo alguma coisa. Primeiro ele fica em choque, ele fica completamente desorientado, o que está acontecendo? E aí quando você coloca ele de volta na água, ele começa a pensar: o cão só lambe as feridas depois da briga. Enquanto você está brigando, você não está pensando, você está brigando. Você está ali, né? Você está lutando contra aquela coisa que aconteceu na sua vida. Só que aí, em um dado momento, você para e você começa a lamber as feridas. Ou seja, você começa a pensar no que aconteceu, você começa a se recuperar. E aí sim, você começa a pensar sobre aquilo que você passou. E aí você tira suas conclusões. E algumas vezes você descobre que você estava no meio de uma história. Assim como o peixe estava no meio da água. O peixe não sabe que a água existe. Assim como você não sabe que as suas crenças existem. Porque elas estão tão arraigadas em você que você acha que as suas crenças são você. Mas você não é as suas crenças. Você é o que você quiser. Você pode escrever qualquer história para a sua vida. Qualquer uma. Você pode escrever a história de que você agora, ao invés de, eu não tenho sorte com dinheiro, você é uma pessoa destinada a ser uma milionária. É uma história. E a partir do momento que você acredita na sua história, você vive ela. Só que quem escreve a história é você. Ou seja, por que não criar uma história melhor? Você que escreve essa história. O livro é seu. Você que é o autor ou a autora desse livro. Escreva uma história melhor. Mas eu tenho medo de viajar sozinha. É uma história. Viaja sozinha. Cria a sua própria história. Então, o nosso menino, em cima do nosso elefante, ou seja, a nossa razão, a nossa consciência, em cima da nossa inconsciência, das nossas emoções, como que ele se comunica com esse elefante? Imagina que, ao invés de você falar para ele para a direita e ele para a esquerda, você fala para ele para a direita e ele vai para a direita. Você fala para ele para a esquerda e ele vai para a esquerda. Você fala para ele parar e ele para. Agora, imagina que o menino e o elefante são uma coisa só. São congruentes. Lembra que eu falei da incongruência? A incongruência acontece quando a sua essência é diferente da sua aparência. Você finge que é uma coisa quando na realidade você sabe que é outra e gostaria de ser aquela outra. Porém, tem tanto medo, tantas crenças, tantas coisas que você foi acumulando nesse livro que você não enxerga mais quem você é. Você nem lembra mais quem você é. Você acha que você é aquela história que você criou em torno daquele monte de lixo que você foi acumulando na sua vida e que depois você passou um verniz e falou que isso daqui é você. Essa bola invernizada. Não é. Você é o que está no centro, que você nem lembra mais o que é. Como é que você se comunica com esse menino? Com essa essência? O elefante e o menino. Como é que você faz os dois se comunicarem? Primeiro você tem que aprender a se comunicar com as suas emoções. Agora, é engraçado porque a gente aprendeu o abecedário. A, B, C, D, E. Aprendeu o abecedário. E com o abecedário, a gente criou as frases. As frases, as palavras, as frases, a semântica toda. E a gente começou a usar isso muito, racionalmente. Eu estou usando aqui agora o meu processamento de linguagem. Ele está aqui, na minha parte mais externa do meu cérebro. Processamento de linguagem. Só que o que eu estou falando, eu não estou pensando para falar. O que eu estou falando está saindo de uma outra parte, que é da minha parte inconsciente. Eu não estou planejando o meu discurso, agora eu vou falar isso, aí eu falo. Aí depois eu planejo o meu discurso e aí eu falo. Se eu fizesse isso, eu ia falar uma frase em 1 hora. Quando você fala, você está num fluxo contínuo. Você não pensa para falar, você só processa a linguagem a partir daquilo que você sente que quer falar. Então, como é que você
aprendeu as palavras? Através da razão. E agora você expressa as suas emoções por meio das palavras. Só que existe um outro vocabulário que não te ensinaram, que é o vocabulário emocional. Não te ensinaram vocabulário emocional, te ensinaram só vocabulário racional. E você acha que esse vocabulário é, de fato, o vocabulário que rege a sua vida. Mas não é. É apenas a maneira como você se comunica com o outro. E olhe lá, hein? Porque o que tem de problema de comunicação, eu falo, por exemplo, bicicleta. Coisa mais prosaica e simples do mundo. Bicicleta. Qual é o seu nome? Patrícia. Quando eu falo bicicleta, o que você sente? O que você lembra? Eu lembro de eu andando de bicicleta. Lembra você andando de bicicleta. Pequena. Onde? Numa casa que eu morava no aeroporto. Numa casa que você morava no aeroporto. E como é que era a sua infância na época? Eu aproveitava. Você aproveitava. Legal. Isso é bicicleta para ela. Qual é o seu nome? Jordano. O que você lembra quando eu falo bicicleta? Tô na infância, né? A infância. Tudo que eu aprontei. Tudo que você aprontou. Ok. Moleque. Você percebeu a diferença? Ele, o Jordano, falou: ah, infância e tudo que eu aprontei. E riu. Quando ele riu, veio um monte de lembranças na mente dele. Caramba, olha quanta coisa que eu aprontei na minha infância. A palavra bicicleta se traduziu numa emoção para ele. E para ela, numa emoção diferente. Obrigado, gente. Assim, que eu caí de bicicleta. Você lembrou que você caiu de bicicleta? Legal. Quando fala uma palavra bicicleta para mim, eu lembro de uma mancha que eu tenho aqui. Que foi justamente quando eu caí de bicicleta. Eu estava andando, achando que eu era o Ayrton Senna, sei lá o que eu era. E eu tava lá, o Armstrong, né? Eu tava lá pedalando. Aí tinha uma curva. Eu falei, agora eu vou fazer que nem aqueles corredores de moto que empina a moto assim. Cara, que idiotice. Na verdade era pra cá a curva, né? Que idiotice, né? Eu fui, e aí eu empinei a bicicleta. Cara, e quando eu empinei a bicicleta caiu, lógico. E eu saí ralando meu cotovelo, assim, pelo asfalto. É isso que eu lembro. Então, cada palavra traz uma emoção diferente. Cada palavra traz uma emoção diferente. Por quê? Porque você tem história nesse livro. O problema não é você ter história nesse livro, é esse livro limitar o teu presente. Então, quando eu falo bicicleta e você lembra de uma emoção, você está se comunicando com o seu elefante. Ou o seu elefante está se comunicando com você. O menino falou bicicleta. O elefante entendeu emoção. Uma emoção do que ele aprontou, uma emoção da infância que ela teve. Então, olha que interessante, né? Não foi a palavra bicicleta que provocou essa emoção. Foi o que a palavra bicicleta traz na tua lembrança. Os teus filmes mentais. Você se comunica com o seu inconsciente principalmente por meio de imagens, de metáforas, de símbolos, de histórias. Assim que você se comunica com o seu subconsciente, com o seu inconsciente. Filmes, imagens, né? Metáforas. Eu estou carregando o mundo nos meus ombros. Isso é uma metáfora. Você se sente como carregando o mundo nos seus ombros. E você está se comunicando. Olha só que interessante, né? Quando você fala, aquela pessoa é podre de rica. Isso revela muita coisa sobre o que a gente acha do dinheiro, né? A pessoa é podre de rica. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, metáforas, símbolos. A gente se comunica muito através de símbolos com o nosso inconsciente. Quando eu faço o seguinte, eu faço assim. Isso aqui é um símbolo. Número 1. E eu faço assim. Agora é outro símbolo. E esse símbolo, a cruz, te traz um monte de emoções. E eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu só preciso mostrar esse símbolo. Símbolos. Através de histórias.
Eu me lembro que quando eu estava em 95, eu saí do Rio, eu saí de São José dos Campos, eu saí do Rio para São José dos Campos, fiquei 3 anos e meio lá, fui na faculdade, e depois eu fui para Campinas. Eu larguei a faculdade e fui para Campinas. E eu lembro de um dia, eu cheguei lá, não tinha emprego, não tinha formado, não tinha perspectiva, não tinha absolutamente nada. E o que eu fazia? Eu aluguei um apartamento, que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, inclusive. Fiquei devendo, 4 meses de aluguel. Eu tinha que sair de madrugada para ir na padaria comprar pão, que era a única coisa que eu tinha dinheiro para comprar, porque senão o síndico me pegava e falava para eu pagar o aluguel. E eu ligava para minha mãe e falava o quê? Tá tudo bem. Não, mas como é que você está sustentando aí? Tô dando aula particular. Tá tudo bem, não se preocupa. Porque senão seriam 2 preocupados. Já bastava eu de preocupado já. E aí um dia, o que eu fazia? Eu andava pela cidade. Ficava andando, sem rumo, conversando com as pessoas. Eu conhecia tudo quanto é dono de padaria, jornaleiro, porteiro de prédio, dos prédios da vizinhança. Conhecia tudo, saía, andava, conversava com as pessoas e tal. Eu passei acho que uns 3 meses fazendo isso. E aí um dia, eu me peguei atrás de uma banca de jornal. Sabe aquela hora que você sai de você? Que você olha pra você lá embaixo assim e fala, cara, o que esse cara tá fazendo aí? Eu me peguei atrás de uma banca de jornal e nessa banca tinham vários cartazes. E alguns, eu me lembro de um cartaz especificamente que era um Precisa-se de. Só que não era Precisa-se de diretor comercial, né? Era Precisa-se de auxiliar de mecânico, torneiro mecânico, auxiliar de cozinha. E eu estava lá, lendo aqueles cartazes, procurando alguma chance para mim, alguma esperança. E eu estava lá, e uma dada hora eu vi, tinham várias pessoas em torno de mim também, umas 12, sei lá, 10 pessoas, olhando para aqueles cartazes também. E uma dada hora eu estava lá olhando e perdido nos meus pensamentos, perdido lá dentro, pensando na minha vida. Eu fiz a escolha errada, eu decepcionei a minha mãe, eu larguei a faculdade para ganhar o mundo e agora eu estou aqui, não consegui nada. Já faz meses que eu estou tentando alguma coisa e não consegui nada. E eu olhando para aqueles cartazes, uma dada hora eu voltei à consciência, voltei para o mundo real. Eu não estava no presente. Eu estava no passado, eu estava no futuro, eu estava em outro lugar, mas não no lugar que eu estava. Só o aqui e agora é o que importa. E aí eu olhei em volta e tinham várias pessoas também. E aí eu lembrei da última estrofe daquela música Romaria. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Porque aquelas pessoas ali, elas não estavam procurando um emprego. O que elas estavam, assim como eu, é procurando uma esperança. É uma coisa diferente. Eu estava lá, olhando para aquilo. E aí eu saí dali, voltei, né? Saí dali, fui para uma praça, que tem ali em frente, dessa banca de jornal, em Campinas, sentei num banquinho e comecei a chorar. Copiosamente. Chorando. Um processo catártico, colocando para fora alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu não sei se eu fiquei 20 minutos, meia hora, 10 minutos. Quando você está nesse processo, o tempo fica completamente relativo. Você não sabe se passaram 5 minutos ou 50 minutos. E eu abaixava a cabeça, provavelmente na vergonha das outras pessoas não virem aquele meu estado, e ficava lá, baixado, chorando. Uma dada hora, as lágrimas secam. Elas secam. Acabou. Aí você para, teu peito está doendo, teu estômago está doendo, tua cara está inchada, seus olhos estão ardendo. E aí você levanta, e aí eu olhei em volta. E quando eu olhei em volta, o que eu vi foi o jornaleiro. Ali fica perto de um tribunal de justiça, então eu vi os advogados, pessoas de terno e gravata andando, conversando umas com as outras. Eu vi um engraxate, eu vi pessoas passando de um lado para o outro. E aí eu percebi o seguinte, caramba, eu tô no jogo. Eu tô aqui. Eu tô no mundo. É isso aí que é o mundo. As pessoas estão conversando, estão trabalhando, estão lutando pela própria vida. Eu tô no jogo. E ali foi a minha transição de um menino para um homem. Ali eu me transformei num adulto. Porque agora não era mais a respeito da minha mãe,
Não, era meu respeito. Ali era eu. Não era mais nada nem mais ninguém. Eu teria que fazer a coisa até que ela acontecesse e não esperar a coisa acontecer. E ali, não, essa frase não apareceu, mas o mesmo sentimento que eu trago aqui numa pulseira. Sucesso é uma decisão. Tem uma frase nessa pulseira aqui, quem não consegue ver. Sucesso é uma decisão. Ali eu decidi ter sucesso. Eu decidi, e sucesso não quer dizer dinheiro, eu decidi estar em paz comigo mesmo. Eu decidi que aquilo seria um valor para mim, ter paz de espírito, porque ali eu não tinha paz de espírito. Eu decidi que eu ia chegar nesse ponto. E paz de espírito para as pessoas representa diversas coisas. Morar na natureza, morar na cidade grande, tanto faz. Mas você está em paz com você mesmo. E por isso que eu comecei, e aí eu montei a empresa, aí quebrei, ok, né? E aí a vida que segue. Só que, por que eu contei essa história? Porque eu contando essa história, eu estou me comunicando com o seu elefante. Porque eu suscitei emoções em vocês. E eu suscito emoções em mim. Eu estou me comunicando com o meu elefante. Eu estou o tempo todo me lembrando da decisão que eu tomei. E mesmo que eu não me lembre, eu tenho uma pulseira para me lembrar todo santo dia disso. Então, quando você conta uma história, você se comunica com o seu elefante. Quando você conta uma história, e depende, cuidado com a história que você vai contar. Você pode ter histórias ruins aí que você está contando para você. E você está se comunicando de qualquer maneira, porque você está criando emoções. Quando você cria emoções em você, você está se comunicando com o seu elefante. Agora, que tipo de emoção que você está criando? Existem 3 lugares que você tem que cuidar muito bem. Do que alimento que você coloca ali. Não existe alimento só aqui. Você tem que pensar no que você está colocando aqui dentro, qual alimento que você está colocando na sua mente. Qual alimento que você está colocando no seu coração. Que sentimentos que você está nutrindo aqui. E qual alimento que você está colocando no seu estômago. Se você cuidar do alimento que você coloca aqui, aqui e aqui, você vai ter uma boa vida. Porque é disso que você é feito. Daquilo que entra em você. Não é daquilo que está do lado de fora. É daquilo que entra em você e afeta o teu mundo interno. Então, quando você começa a ter diálogos internos de que eu sou desastrado, ou então eu não tenho sorte para isso, ou então eu não consigo tal coisa, ou então eu não consigo tal coisa, você está se alimentando disso. Quando você vai ver TV e você só vê desgraça, você está se alimentando disso. Você está colocando aquilo para dentro de você. Você liga lá o Jornal Nacional, eu não vejo TV sei lá quantos anos, eu nem lembro mais. Todo dia eu tenho que ligar minha TV para saber se ela está funcionando ainda. Está lá. Aquilo que você está colocando dentro de você é o alimento que você está colocando dentro de você. E você é resultado daquilo que está dentro de você. E o que está dentro de você aqui, aqui e aqui faz aquilo que você é muitas vezes. Então, se você só vê desgraça, você acha que o mundo é uma desgraça. É a tua percepção de mundo. Se você só nutre a inveja, o sentimento aqui, as pessoas são invejosas também. Porque você nutre a inveja. Se você nutre a raiva, as pessoas têm raiva também. Porque a raiva está dentro de você, não fora. Ela está dentro. E se você come bobagem, não preciso nem dizer, né? Só que a gente não aprende isso na escola. Você aprende isso ao longo da vida. Tá todo mundo comigo ainda? Sim? Sim? Legal? Bacana. Para quem me conhece, quem é que me conhece? Legal, tá, bacana. Quando eu falo assim, palestra, aula, elas costumam ser meio densas. Mas é porque eu não subestimo quem está na minha frente. Ok? Vocês têm capacidade para muito mais do que falam para vocês. O problema não é as pessoas falarem que você não pode ou você não consegue. Onde que está o problema? Que você acredita, cara. A pessoa fala, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir mesmo. Quem disse que você não vai conseguir? Qual é a legitimidade que essa pessoa tem?
Essa pessoa está na tua pele? Ela está dentro da sua vida para saber? Não está. Você é que sabe se você vai conseguir algo ou não, se você vai fazer até conseguir ou vai desistir no meio. As pessoas não falham, as pessoas desistem. Engraçado que a faculdade que eu fiz foi uma faculdade bem difícil de passar, e eu estava um dia num almoço, eu fiz tal faculdade e tal, e aí alguém que estava do lado falou, nossa, eu também tentei, mas eu não consegui. Aí eu perguntei, mas você tentou quantas vezes? Eu tentei uma vez só. Não, na primeira eu também não consegui. Você queria passar de primeira? Eu tentei 3 vezes. Na terceira eu consegui. Então, você não faz alguma coisa para conseguir algo. Você faz alguma coisa até conseguir algo. Até você chegar lá. Não importa se vai demorar 1 ano ou 10. O que importa é a jornada. A jornada é o próprio objetivo. Então agora você tem o menino, você tem o elefante. Legal? Sim ou não? Lembram? Legal. Você tem o menino, que é a tua razão, o elefante, que é a tua emoção. E o elefante, 100% das vezes, vence. Quando você está em congruência com o seu elefante, você também vence, a sua razão também vence. Se você está em incongruência com o seu elefante, ou seja, sua razão, seu elefante quer uma coisa, a sua razão acha que quer outra, você perde, a sua razão perde. E aí a única coisa que resta ao menino é contar uma história. Arranjar uma justificativa para aquilo que aconteceu. Então, a congruência do menino, da razão, com o elefante, que é a emoção, é que faz você ficar muito poderoso. Imagina você comandando um elefante. O elefante entra na floresta, derruba tudo, entra no lago, nada. O elefante faz o diabo. O elefante enfrenta leão, cara, enfrenta qualquer coisa. Porque o elefante, ele é muito poderoso, ele é muito grande. Só que se você estiver brigando contra ele, ele continua sendo poderoso. Só que ele vai ser poderoso contra a sua razão, não a favor da sua razão. Mas como que você consegue se aliar ao elefante? Primeiro, sendo congruente com aquilo que você de fato é. Segundo, se comunicando com ele por meio de histórias, símbolos, metáforas, imagens. Essa é a comunicação que ele entende. O elefante é como uma criança de 5 anos de idade. Não adianta você criar argumentos lógicos para ele. Ele não entende isso. O que ele entende é quando você coloca emoção. Então, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Para você se comunicar com o seu elefante. Legal? Combinado? Você vai aprender a fazer isso. E todo dia você vai fazer isso. Pensa o seguinte, o seu comportamento é determinado muitas vezes pelo seu subconsciente. E se você não está em congruência, a sua consciência com o seu subconsciente, se você não está em congruência, o que acontece é o que o teu subconsciente, seu inconsciente, ele vence. E a sua justificativa arranja uma desculpa. E aí você age de acordo com aquilo que você, no final das contas, sente, não aquilo que você pensa. Eu tenho que parar de fumar, mas eu não consigo. Não tem nada a ver com razão. Você sabe que tem que parar. Eu tenho que comer menos açúcar. Não tem nada a ver com saber. Tem a ver com sentir. Se eu desse... Eu vou dar um graveto para você comer. Eu chego e falo, você quer um graveto? Para comer? Não, você não quer um graveto. A senhora quer um graveto? Não quer, obrigado. Um gravetinho? Vai, tá gostoso? Com um pouquinho de sal? Não? Pois é. Por que você não aceitou um graveto para comer? Porque não faz sentido. Você não está resistindo ao graveto. Não é resistência. Você simplesmente fala, não, obrigado. Não tem nenhuma resistência aqui. Mas quando você olha para um pedaço de bolo, aquele bolo de chocolate, com aqueles quilos de açúcar, e você fala, não, eu não posso comer isso daqui. Você está resistindo. Só que a força de vontade tem limite. Você não consegue ter força de vontade durante todo o tempo, porque a tua razão é que tem a força de vontade. Só que o teu sentimento quer outra coisa. E chega uma hora que o sentimento tanto insiste que você... dá esse bolo aqui, vai. E aí você vai lá e come o bolo. Então, quer dizer,
Quando você resiste a alguma coisa, eu não posso fazer isso, eu não quero olhar para isso, eu não posso fazer isso, chega uma hora que você sucumbe. Porque é aquilo que você quer. Mas quando você não resiste, você não resiste a não comer um pedaço de graveto. Não tem ninguém que convença você a comer um graveto. Por livre e espontânea vontade, né? Gravetinho, comer um gravetinho com sal. Ninguém vai te convencer a isso porque não faz sentido para você. A partir do momento que você transforma aquelas coisas que você não quer em coisas que não fazem sentido mais para você, você não tem resistência e não faz aquilo. Quando não comer açúcar não fizer sentido, quer dizer, fizer sentido, né? Quando comer açúcar não fizer sentido para você, você não vai mais resistir em comer açúcar. Quando fumar não fizer mais sentido, você não vai mais fumar. Quando acordar uma determinada hora, muito tarde, lá, 10 horas da manhã, eu quero acordar cedo, mas eu não consigo. Quando aquilo não fizer mais sentido para você, você vai acordar cedo. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Legal. Agora, o que é fazer sentido para você? Fazer sentido vem daqui, não daqui. Não tem nada a ver com o intelecto. Tem a ver com isso daqui. É por isso que às vezes a gente fala o seguinte: nossa, eu conheço pessoas muito pobres que são ricas de espírito. Elas são pessoas iluminadas. Porque não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o que está aqui dentro. Não com o que está aqui dentro. Aqui, né? No teu lobo frontal, no teu neocórtex. Não tem nada a ver com isso aqui. Tem a ver com o que você sente. E o que você sente tem a ver com o teu elefante. Tem a ver com o seu subconsciente. Como é que você muda o que está aqui dentro? Se comunicando com ele o tempo todo. E como é que você se comunica com a sua parte emocional do cérebro? Como é que você se comunica com as suas emoções? Histórias, símbolos, metáforas, imagens. Então agora a gente vai contar uma história diferente. A gente vai contar uma história diferente. E você vai contar essa história várias vezes para você mesma, uma história boa, para que o teu subconsciente entenda para onde você quer ir, e já que ele cria a vida num fluxo contínuo, os teus comportamentos, você não pensa para fazer agora eu vou fazer tal coisa. Você não pensa, muitas vezes você vai lá e faz. Assim como você não pensa para falar, você vai lá e fala. Quando você coloca essa imagem lá dentro do teu inconsciente, você está falando para ele, é para lá que eu quero ir. E a partir disso, ele vai começar a tomar atitudes, começar a fazer você fazer coisas que tem a ver com essa direção. E aí você se comunica com ele. Tudo bem? Então, eu vou pedir primeiro para vocês fecharem os olhos. Respira fundo, relaxa. Isso. Respira bem fundo. A gente vai fazer um jogo de imaginação. Você vai imaginar. Isso, respira fundo, relaxa o teu corpo, solta os músculos. Essa dinâmica, ela se chama um dia ideal. Basicamente, o que você vai imaginar é qual seria ou qual será o meu dia ideal. Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, tanto faz. Na tua mente subconsciente não tem tempo, tanto faz. Então imagina o teu dia ideal. Onde que você acorda? Você acorda numa cama grande, numa cama pequena? Como é que é o lençol? Qual é o lugar que você acorda? É um quarto na beira da praia, numa casa que você vê o mar? Ou você vê a montanha? Ou você está numa cidade grande? Quem que está do teu lado? Você olha para o lado e você vê uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Ou tem alguma pessoa ali do lado? Não limite o seu dia ideal às suas crenças limitantes. Agora é um exercício de imaginação. Na tua imaginação você pode tudo. E aí você levanta, você anda pelo quarto,
Aí você sai do seu quarto. Como que é a sua casa? É uma casa de madeira? É um apartamento? É uma casa de 2 andares? De 1 andar só? Plana, grande, com escadas? Como que é essa casa? Anda um pouco pela casa. Como é que são os móveis dessa casa? Os móveis são de sisal, o tecido é claro, é escuro. O que tem nas paredes dessa casa? Tem quadros? Uma parede clara? Uma parede colorida? Isso. Continua andando pela casa. Você vai passando o dia. Você vai, você toma seu banho, você lava o rosto, você vai tomar café da manhã. Como é que é esse café da manhã? Em que mesa que esse café é servido? A mesa está do lado de fora da casa ou do lado de dentro da casa? É uma mesa grande ou uma mesa pequena? Isso. Na sua imaginação, você é o diretor desse filme ou a diretora desse filme. Aí você pode tudo. Ninguém pode te tirar o teu poder de imaginar. Absolutamente ninguém. Por mais que digam que você não isso, que você não aquilo. Aí dentro é você quem manda. Você é a senhora da sua imaginação, ou o senhor da sua imaginação. E agora chegou a hora do almoço. E você resolveu chamar aquelas pessoas especiais. Numa grande mesa, todos vocês estão almoçando. Quem são essas pessoas? Quanto tempo que você não fala com elas? Quanto tempo que você não fala eu te amo para elas? Coloque todas elas na mesa. Coloque todas elas em comunhão. O que vocês estão comendo? Quem são essas pessoas? O que elas falam para você? Muito bom. Esse é o seu almoço ideal. Só que o dia, ele está só na metade. Agora você, à tarde, você resolve sair para algum lugar. Ficar com você mesmo. Você agora está naquela sua atividade prazerosa. Você está fazendo aquilo que te energiza, que te empodera, aquilo que você adora fazer. Talvez seja ficar com alguém, talvez seja caminhar por algum lugar, fazer um esporte. Agora é o teu espaço, você com você mesmo. Você sente prazer nisso. Isso, exatamente. Enquanto você está fazendo, você ri. Você fala, nossa, caramba, que legal. A minha vida ela é muito boa. Você sorri com os lábios, sorri com a mente. Olha como a vida é boa. Olha como a vida é incrível. Olha como a vida é cheia de surpresas. Enquanto você está fazendo essa atividade, você está pensando, puxa, quanto tempo que eu não fazia isso. Caramba, eu tenho que voltar a fazer isso. Isso, excelente. E agora, você volta para casa. Já está escurecendo. Agora você vai ver um filme. Que filme que você vai ver? Esse filme é o filme da sua vida. É o seu filme. É a história que você conta para você mesmo. Essa história, ela pode ser aquilo que você quiser. Ela pode ser uma história muito feliz todos os dias, independente
daquilo que esteja acontecendo do lado de fora. Porque o lado de fora não tem nada a ver com o lado de dentro. O lado de dentro você manda. Aqui dentro você manda. Isso. Agora eu quero que você respire fundo. O que você fez agora foi mandar uma mensagem do seu subconsciente. É isso que eu quero. E quanto mais emoção essa mensagem teve, mais o seu inconsciente entende. Mais ele sabe. Ah, é isso que eu tenho que fazer? Que legal, agora eu sei, porque antes eu não sabia. Então vai voltando para cá, respira fundo, vai abrindo os olhos bem devagar. Isso. Esse filme é você quem dirige. Ninguém mais dirige esse filme. Só você. Foi bom? Legal. Que bom. Imagina você fazendo isso todos os dias da sua vida. Construindo o teu dia perfeito, cada vez mais perfeito. E é engraçado, talvez tenha acontecido com alguém aqui. Já fiz essa dinâmica muitas vezes, e algumas vezes as pessoas falam o seguinte: Conrado, eu imaginei, eu estou numa casa, na praia, de 3 andares. Não, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Vamos botar 2 andares. Não, um andar só, não precisa ser na praia também. Não é isso. Você manda nessa história, é a sua história. É você que vai criar essa história. Porque ali você vai mandar, e com emoção positiva. Porque é ali que você vai indicar para sua mente aquilo que você quer. E aí você vai passar a fazer as coisas como você continua fazendo, de maneira muito automatizada, mas agora na direção certa. Não numa direção qualquer aleatória ou na direção que os outros querem que você vá. Não tem nada a ver com o mundo externo, tem a ver com o mundo interno. Faz isso todo dia. Vai construindo essa casa, vai construindo essa vida, a atividade, as pessoas, vai construindo dentro de você. E mesmo que, nossa, a pessoa que eu quero aqui do meu lado, eu ainda não conheci. Tudo bem, imagina essa pessoa. Imagina. Porque quando você encontrar, você vai reconhecer. Você não vai conhecer, você vai reconhecer. Porque você já conhecia. Conhecia que você já visualizou. Isso é muito poderoso. Só que não ensinam isso pra gente na escola. Não ensinam isso pra gente nas faculdades ou nos cursos. Então, qual é a minha missão aqui? Nesse lugar, no aqui e agora. Simplesmente mostrar para vocês basicamente 2 coisas. Primeiro, 3 coisas. Primeiro, você é muito mais poderoso do que você acha que é, ou poderosa. Muito mais. Você tem uma força aqui dentro muito maior. Só que você tolhe essa força. Você esconde isso. Você não honra a sua história. Olha quanta coisa que você teve que passar para chegar até aqui, nesse momento. Quanta coisa que você teve que passar. E você acha que aquilo, não, foi só uma coisa que eu tinha que fazer na hora. Não, você fez. Muitas outras pessoas não fariam. Honre a sua história. Quando você honrar a sua história, você vai perceber a força que você tem aqui dentro de você. Essa é a primeira coisa. A segunda tem um livro que eu adoro, que chama Em Busca de Sentido, de um cara chamado Viktor Frankl. E ele tem uma frase lá que é uma das frases mais lindas que eu já li na minha vida. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Entre o que acontece no mundo externo e o que acontece no mundo interno e a nossa resposta para o mundo, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que está o seu poder de mudar a resposta. Quando você muda a resposta, porque você mudou o mundo interno, você muda o resultado que o mundo externo te dá. Você tem um estímulo, o mundo externo te dá um estímulo, você sente alguma coisa
E aí você responde. Quando você responde, o mundo te responde. Esse resultado, algumas vezes, pode ser muito adequado para o que você quer e algumas vezes muito inadequado para o que você quer. Então, sempre pense nesse espaço entre o estímulo e a resposta. E a terceira coisa é que você pode se comunicar com uma força muito mais poderosa que tem dentro de você. Chame ela como quiser. Chame de inconsciente, chame de Deus, chame de Buda. Independente, é uma força maior que conecta você com algo muito maior. E quando você se comunica, chame de subconsciente, e quando você se comunica com ela, as coisas começam a acontecer. E essa é a maior força que você tem. Só que você só consegue acionar essa força quando você está congruente. Quando você não separa aparência de essência. Quando você chega na sua essência e você de fato está congruente com ela, com aquilo que você de fato é, aquilo que você de fato acredita, aquilo que você de fato sente, você consegue unir o menino e o elefante. E aí você se torna invencível. Entenderam? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado.